Fábio anunciou o fim do casamento na frente de todos os funcionários, com a secretária ao lado. Adriana não chorou, não implorou, apenas sorriu. Esse sorriso deveria ter sido o aviso. Adriana, você não faz mais parte disso. A voz de Fábio cortou o ar da sala de reuniões. 12 funcionários olharam para a mesa sem saber onde enfiar o olhar. Renata estava de pé ao lado dele, com aquele sorriso de quem já sabia o que ia acontecer fazia tempo. Fábio, esse não é o lugar. É exatamente o lugar. Ele não deixou terminar. Separamos. Você assinou os documentos. Agora assina o desligamento da empresa também. Uma cadeira rangeu. Alguém prendeu a respiração. Adriana não se mexeu. Ficou olhando para ele por uns 3 segundos. 3 segundos que pareceram uma eternidade para todo mundo na sala. Os papéis estão na mesa desde ontem. Fábio empurrou uma pasta na direção dela. Sem drama, por favor. Renata cruzou os braços. Satisfeita demais. Os funcionários que trabalhavam ali há anos estavam vendo aquilo acontecer sem conseguir acreditar. Adriana tinha sido a pessoa que contratou metade deles, que ficava até meia-noite quando o sistema caía, que sabia o nome dos filhos de cada um. E agora estava sendo mandada embora, como se fosse uma estagiária no último dia de contrato. Adriana abriu a pasta devagar, passou os olhos nas folhas, uma por uma, sem nenhuma pressa. Depois fechou. Você tem certeza que é isso que quer, Fábio? A voz dela saiu calma, quase gentil. Tenho. Tô mais que certeza. Adriana se levantou, pegou a bolsa e, antes de sair, olhou uma vez para cada pessoa na sala. Não disse mais nada. Só virou as costas e caminhou até a porta. Fábio jogou os documentos de separação em cima da pasta. Folhas espalharam pelo chão. Se quiser alguma coisa dessa empresa, fala com o meu advogado. Não aparece mais aqui. O rosto de Adriana não mudou. Ela apenas abaixou os olhos por um segundo. Depois, ergueu o olhar de volta para ele. E foi lá, naquele corredor, que ela tirou o celular do bolso e mandou uma mensagem para um número que Fábio jamais tinha visto. 2 palavras. Pode executar. Como Fábio poderia ser tão cego a ponto de não perceber o que estava prestes a perder? A aliança ainda estava no dedo dela quando entrou no carro. Adriana ficou um tempo assim, sem ligar o motor, olhando para o anel, como se fosse a primeira vez que via aquilo. O metal gelado na palma da mão a levou direto para 12 anos atrás. Ela tinha 26 anos. E um plano de negócios impresso em papel A4, com grampo torto, que tinha corrigido 3 vezes antes de levar para a apresentação. Fábio tinha aparecido na mesma incubadora de startups, cheio de energia, cheio de ideia, sem 1 centavo de capital. Eles passaram a noite inteira numa mesa de plástico discutindo o modelo financeiro. Saíram de lá como sócios. Você é a parte que pensa. Ele tinha dito isso rindo. Eu sou a parte que vende. Juntos a gente vai longe. E foram. Por um tempo, foram muito longe. O primeiro contrato grande veio por causa de uma planilha que Adriana montou durante um final de semana inteiro. Fábio apresentou. Os clientes adoraram. Ela nem estava na sala. Mas tudo bem, eles eram uma equipe. Depois veio o casamento. Depois vieram os anos em que ela assinava documentos, abria contas, negociava com fornecedor, cuidava de operação, enquanto ele cuidava de imagem. A empresa cresceu. O nome dela sumiu aos poucos das apresentações. E ela foi deixando, achando que não fazia diferença. O segundo flash chegou sem avisar. Uma quinta-feira à noite. Adriana tinha voltado cedo porque estava com dor de cabeça. A tela do notebook de Fábio estava aberta sobre a cama, com o histórico de mensagens visível. Ela não foi espionar. A primeira mensagem apareceu antes que ela pudesse desviar o olhar. Hoje não deu, ela voltou cedo, amanhã eu resolvo. Adriana ficou parada por quanto tempo ela não sabe. Depois desceu, aqueceu o jantar, comeu sozinha, lavou o prato e não disse nada, porque ela já sabia, na verdade.
Tinha semanas que sabia. Só não queria ser a mulher que confirma o que já sente. Mas foi naquela noite que algo dentro dela fechou. Não com raiva, com clareza. Ela não chorou. Abriu o notebook dela, entrou no sistema da empresa e ficou 3 horas verificando contratos, movimentações, registros societários. Quando Fábio subiu, ela já tinha tudo o que precisava ver. Na semana seguinte, ela ligou para a doutora Márcia, não para pedir divórcio, para entender exatamente o que o nome dela valia dentro daquela empresa que os dois tinham construído juntos. O barulho de um carro buzinando na rua trouxe Adriana de volta ao estacionamento. Ela olhou para o prédio pela janela, com aquela pasta de documentos no banco do passageiro. A aliança foi parar dentro da bolsa, sem cerimônia nenhuma. Ela respirou fundo, ligou o motor. Tinha muita coisa para fazer. O escritório do advogado ficava num prédio comercial no centro, 12º andar, vista para a avenida. Adriana chegou 15 minutos antes do horário, com a pasta debaixo do braço e os documentos separados por cor de post-it. Ela tinha passado a noite organizando tudo. Contratos originais, registros de e-mail, comprovantes de abertura de conta empresarial com a assinatura dela. 12 anos de prova em papel. O advogado se chamava Dr. Cláudio, indicação de um conhecido. Tinha um jeito de ouvir que parecia que estava prestando atenção, mas não estava. Adriana explicou tudo em 20 minutos. Mostrou os documentos. Mostrou onde o nome dela aparecia como cofundadora no registro original da empresa. Mostrou as movimentações que ela tinha identificado no sistema antes de ser desligada. Dr. Cláudio juntou as mãos em cima da mesa. Dona Adriana, entendo a situação, mas o senhor Fábio apresentou documentos de dissolução de sociedade assinados pela senhora, com firma reconhecida. Eu nunca assinei isso. A assinatura bate com os seus documentos anteriores. Então alguém falsificou. Ele abriu um sorriso que não era bem um sorriso. Provar falsificação é um processo longo, caro e sem garantia nenhuma de resultado. Meu conselho honesto: negocie um acordo extrajudicial. Você sai com alguma coisa. Sem acordo, pode sair com nada. Adriana ficou olhando para ele por um momento. Depois, recolheu os documentos, um por um, sem pressa. Agradeceu, pegou a bolsa e saiu. No corredor, esperando o elevador, ela percebeu que as mãos estavam tremendo. Não de medo, de raiva. O elevador demorou. Ela ficou ali, respirando, olhando para o painel de números. Quando as portas abriram, entrou, desceu, cruzou o saguão e foi direto para o banco em frente. Sentou num banco de praça do lado de fora. Abriu a pasta, tirou um documento específico, um que Dr. Cláudio nem tinha pedido para ver. Era o contrato de fundação original da empresa. Com data, com 2 assinaturas, com cláusula de participação societária igualitária, registrada em cartório no dia 23 de março de 2012. O nome de Adriana estava ali, em tinta, reconhecido em cartório. Aquele papel valia muito mais do que qualquer acordo extrajudicial. Ela tirou o celular e mandou mensagem para a doutora Márcia. Preciso te ver hoje. 3 dias depois, Adriana foi até o banco onde a empresa tinha conta corrente. Precisava verificar se o nome dela ainda constava como titular secundária, como era desde a abertura. O gerente a recebeu com um sorriso educado que foi murchando conforme ela explicava o que queria. Dona Adriana, o senhor Fábio esteve aqui na semana passada com documentação completa. A conta foi atualizada. O seu acesso foi revogado. Sem a minha autorização, com documento de dissolução de sociedade apresentado por ele. Tudo dentro da norma. Adriana pediu para ver o documento. O gerente disse que não podia mostrar. Ela pediu uma declaração de que o acesso tinha sido revogado. Ele disse que ia precisar verificar com o jurídico. Ela disse que esperava. Esperou 40 minutos numa cadeira de couro duro, com um copo d'água morno na mão. Quando saiu, tinha a declaração.
e tinha a certeza de que Fábio tinha se movido rápido, rápido demais. O tipo de rapidez de quem planejou isso com antecedência. Naquela mesma tarde, ela passou na frente da empresa. Não entrou, só passou de carro e viu, pela janela do segundo andar, a silhueta de Renata sentada na cadeira que tinha sido dela por anos, na mesma sala, na mesma mesa. Ela continuou dirigindo. O celular tocou quando ela estava parada no sinal. Era Fábio. Atendeu. Fica quieta, Adriana. A voz dele estava baixa, controlada. Você não tem nada. Qualquer movimento que você fizer, eu te processo por danos morais à empresa. Eu tenho advogado, tenho contador, tenho a documentação toda arrumada. Você vai gastar dinheiro que não tem, vai perder tempo que não tem e no final vai sair com menos ainda. Você falsificou minha assinatura, Fábio. Prova isso. O sinal abriu. Ela não respondeu. Desligou. Mas a voz dele ficou dentro do carro por um tempo. Naquela noite, Adriana ficou sentada na mesa da cozinha com um copo de chá que tinha esfriado sem que ela bebesse. Os documentos espalhados, a calculadora do celular aberta com números que ela ficava refazendo, e veio aquilo que ela não queria que viesse, uma memória de um sábado de manhã, fazia uns 6 anos. Eles dois na varanda do apartamento, tomando café, ele lendo o jornal em papel porque ainda tinha esse hábito esquisito, ela fazendo projeção de receita num caderno, sem falar nada, só ali juntos. Tinha sido bom esse tempo. Adriana fechou os olhos. Ela podia parar agora. Pegar o que o advogado tinha sugerido, negociar um valor, assinar um papel, encerrar. Começar outra coisa, menor, mais tranquila. Sem essa guerra toda. 12 anos era muito tempo para destruir. Mas aí ela lembrou do rosto de Fábio quando jogou os documentos no chão da sala de reunião. Da expressão de Renata. Do gerente do banco dizendo tudo dentro da norma, enquanto olhava para o computador para não ter que olhar para ela, e lembrou que ela não tinha assinado nada. O telefone tocou. Era sua irmã, Camila. Como você tá? Tô bem. Mentira. Adriana deu uma risada curta, involuntária. Ele falsificou, Camila. Eu sei. Tô com o contrato original aqui, com o meu nome, com firma reconhecida. Do dia que a gente abriu aquela empresa do zero. A irmã ficou quieta por um segundo. Então, você sabe o que você tem que fazer. Adriana olhou para o contrato na mesa. Passou o dedo pela linha onde o seu nome estava impresso. Não era sobre destruir o que eles tinham construído. Era sobre reconhecer que metade daquilo sempre foi dela. Ela não ia negociar, não ia aceitar acordo. Não ia desaparecer quietinha como Fábio estava esperando. Ia buscar o que era seu, do jeito certo, com prova, com processo, com tudo que ele julgou que ela nunca teria coragem de fazer. Adriana dobrou o contrato original com cuidado, colocou dentro da pasta vermelha e foi dormir pela primeira vez em dias. Amanhã, ela ia ligar para a doutora Márcia de manhã cedo. O jantar era num restaurante no Funcionários, daqueles com luz baixa e cardápio sem preço. 12 lugares na mesa. Investidores de São Paulo, 2 sócios locais, um contador e o diretor financeiro que Fábio tinha contratado 3 meses antes sem avisar ninguém. Adriana recebeu o convite por e-mail corporativo, assinado pelo assistente de Fábio. Jantar de alinhamento estratégico, presença solicitada como parte da transição. Ela foi porque precisava ver com os próprios olhos o que estava sendo construído sem ela. Chegou pontual. A mesa já estava quase cheia. Fábio apareceu 10 minutos depois, de terno azul escuro, com Renata ao lado. Ela usava um vestido que Adriana reconheceu como sendo de uma grife que a própria empresa tinha patrocinado num evento no ano anterior. Os dois entraram conversando, rindo de algo, com aquela intimidade de quem não se preocupa mais em esconder nada. Fábio cumprimentou os investidores com abraços, apertos de mão, batidinhas nas costas. Chegou na cadeira de Adriana, olhou para ela por meio segundo e disse:
Adriana, com o mesmo tom que usaria para cumprimentar um fornecedor que ele não via faz tempo. Renata não disse nada. Só sorriu. Pessoal, quero apresentar formalmente a Renata Souza. Fábio ficou de pé, a mão pousada levemente nas costas dela. Ela assume como diretora executiva a partir desse ciclo. É quem vai liderar a operação daqui para frente. Palminhas educadas. Acenos. Um dos investidores de São Paulo disse ótimo perfil, sem saber nada sobre ela. Adriana ficou olhando para o copo de água na frente dela. A comida foi servida. A conversa foi fluindo. E Fábio foi falando. Muito. Com aquela energia de vendedor que ele sempre teve. Aquela capacidade de preencher o ambiente com palavras que soam importantes. A empresa chegou num ponto em que precisava de uma virada de chave. Às vezes a gente carrega peso que não percebe que está carregando, sabe? Um dos sócios concordou com a cabeça. Gestão antiga tinha um perfil muito conservador. A gente travava em análise, e enquanto isso, o mercado passava. Agora a estrutura está mais ágil. Adriana levantou os olhos. Gestão antiga. Ela tinha 12 anos de empresa. Tinha sido ela quem implantou o sistema de gestão financeira que eles usavam até hoje. Tinha sido ela quem negociou o contrato com o maior cliente da carteira, que correspondia a 32% da receita anual. Mas ela ficou quieta. Renata entrou na conversa com voz suave e segura. A gente já está com 3 novos projetos em fase de aprovação. O pipeline está mais robusto do que nunca. Pipeline. A palavra soou estranha vindo dela, porque Adriana sabia exatamente quem tinha montado aquele pipeline. Ela, ao longo de 2 anos, reunião por reunião. E as metas do próximo trimestre já foram revisadas para cima, Fábio completou, olhando para os investidores com aquele sorriso de quem está vendendo o futuro. A gente está muito bem posicionado. Um dos investidores, o mais velho, olhou para Adriana. E a senhora? Qual foi o seu papel nessa transição? Silêncio de 2 segundos. Fábio respondeu antes dela. Adriana estava mais na parte administrativa, suporte interno. A empresa cresceu além desse perfil. É natural que a gente precise de uma nova liderança. Suporte interno. Adriana abriu a boca. Na verdade, mais vinho, pessoal. Fábio chamou o garçom com um gesto largo, cortando a fala dela no meio. A conversa virou. Os investidores seguiram. Adriana ficou com a frase na garganta. Quando a sobremesa chegou, ela tentou de novo. Esperou uma abertura natural, uma pausa e entrou. Eu queria só complementar o que foi dito antes. Ela falou com calma, olhando para o investidor mais velho que tinha perguntado. A estrutura de clientes que vocês estão vendo hoje foi montada ao longo de 2 anos por um trabalho que eu liderei diretamente. O contrato com a construtora Valência, que representa quase 1/3 da receita, foi negociado por mim em março do ano passado. Tenho os registros, os e-mails, as atas de reunião. A mesa prestou atenção. Por uns 30 segundos, parecia que ia funcionar. O investidor mais velho se inclinou levemente na cadeira. Um dos sócios locais anotou alguma coisa no celular. Fábio deixou ela terminar. Depois limpou o canto da boca com o guardanapo, devagar, e disse com uma voz tranquila que era quase pior do que se ele tivesse gritado. Adriana, você quer contar para eles por que você foi afastada da empresa? Ela olhou para ele. Pode falar. Eles vão descobrir de qualquer jeito. O sorriso dele era o de alguém que tinha preparado aquilo. Houve um desvio de verba, pequeno, dentro de uma conta de despesas operacionais. Eu preferi resolver internamente, sem escândalo, por respeito ao tempo que trabalhamos juntos. Ele olhou para a mesa. Foi por isso que ela saiu, por decisão minha. O silêncio que caiu sobre a mesa foi diferente do anterior. Adriana sentiu o olhar de cada pessoa virando para ela ao mesmo tempo. Renata baixou os olhos para o prato com uma expressão de quem fingia não querer estar ali. Isso é mentira.
A voz de Adriana saiu firme, mas ela mesma ouviu o quanto soava sozinha naquele silêncio. Eu entendo que você não queira admitir, Fábio disse, quase gentil, mas os números estão no relatório. Qualquer auditor confirma. Um dos investidores de São Paulo recostou na cadeira. O contador olhou para o celular. O sócio mais novo sussurrou alguma coisa para o do lado. Adriana olhou para a volta da mesa. Ninguém disse nada. Ninguém perguntou nada. Ninguém defendeu nada. Fábio levantou o copo de vinho em direção aos investidores. Bom, o que importa é o que vem pela frente, né? Saúde. Copos tilintaram. Adriana ficou olhando para aqueles rostos por um segundo. Depois, pegou o guardanapo do colo, dobrou com cuidado, colocou na mesa, pegou a bolsa. Fábio não olhou para ela enquanto ela se levantava, mas quando ela deu o primeiro passo em direção à saída, ele disse, alto o suficiente para a mesa inteira ouvir. Você só está aqui porque eu deixei. Ela parou. 2 segundos. Não respondeu. Continuou andando. Do lado de fora, o ar da noite estava frio. Adriana ficou parada na calçada por um momento, bolsa na mão, olhando para a rua vazia. Ela não estava destruída. Estava decidida. Adriana chegou em casa perto das 11. Não acendeu a luz da sala. Jogou a bolsa no sofá e ficou parada no meio do corredor, no escuro, por um tempo que ela não soube dizer quanto era. O apartamento estava do mesmo jeito que ela tinha deixado de manhã. A xícara do café na pia, o notebook aberto na mesa, a pasta vermelha encostada na parede do lado da estante. Ela foi até a cozinha, abriu a geladeira, ficou olhando sem pegar nada. Fechou. Sentou no chão, com as costas na parede debaixo da janela, e ficou assim. Tinha sido humilhada na frente de investidores que ela mesma tinha ajudado a trazer para a empresa. Tinha sido chamada de ladra com aquela voz calma e calculada que Fábio usava quando queria parecer razoável enquanto destruía alguém. E ninguém tinha dito nada, ninguém tinha perguntado, ninguém tinha olhado para ela como gente. Você só está aqui porque eu deixei. A frase girava. Ela pensou no advogado com um sorriso que não era sorriso, no gerente do banco olhando para o computador, no investidor de São Paulo recostando na cadeira depois que Fábio falou em desvio de verba. Pensou em quanto ia custar, em quanto tempo ia levar, em quantas manhãs iguais a essa ela ainda teria que atravessar antes de chegar em algum lugar. E por um momento que ela nunca ia contar para ninguém, ela pensou, talvez não valha. Talvez fosse mais fácil assinar o que quer que Fábio tivesse preparado, pegar um número que cobrisse pelo menos os anos de trabalho e ir embora. Começar do zero em outro lugar, menor, mais quieto, sem ele, sem a empresa, sem tudo isso. Adriana apoiou a cabeça na parede e fechou os olhos. E aí o celular na bolsa tocou. Ela ignorou. Tocou de novo. Ela se levantou, foi pegar sem ver quem era. Era um áudio de voz. Da Eli. Elisângela tinha sido a gerente de contratos da empresa por 7 anos. Fábio tinha demitido ela 4 meses antes, sem justa causa, no dia em que ela questionou uma movimentação financeira estranha num relatório mensal. Adriana tinha tentado reverter a demissão. Não conseguiu. Ela apertou play. Adriana, eu sei que não é hora, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu vi o que saiu sobre o jantar de hoje. Um amigo que estava lá me mandou mensagem. Eu sei o que ele está falando de você. E eu tenho coisa aqui que você precisa ver. Não sei se isso ajuda, mas eu tenho. Adriana ouviu o áudio 2 vezes. Ficou parada no meio da cozinha. Ligou para Eli na hora. O que você tem? A voz de Eli do outro lado era contida, como de quem está com medo, mas resolveu falar mesmo assim. Antes de eu sair, eu salvei uma cadeia de e-mails, interna, entre o Fábio e o contador. Fala sobre os documentos de dissolução de sociedade. Tem uma mensagem que ele manda perguntando se a assinatura estava convincente o suficiente. O silêncio de Adriana durou 2 segundos. Você ainda tem esses e-mails? Tô com eles aqui. Sempre achei que ia precisar um dia.
Adriana fechou os olhos por um momento. Quando abriu, a exaustão tinha saído do rosto. No lugar, entrou outra coisa. Eli, não manda isso para ninguém ainda. Não fala com ninguém. Guarda comigo. Amanhã cedo eu busco. Você vai usar para processar ele? Vou usar para destruir a mentira que ele construiu em cima do meu nome. Ela desligou. Ficou olhando para o teto por um segundo. Depois pegou o celular de novo e mandou mensagem para a doutora Márcia. Preciso de você amanhã, 7 da manhã. Tenho prova de falsificação. Tamo dentro. Botou o celular na mesa, foi até o quarto e dormiu como não dormia em semanas. Doutora Márcia abriu o escritório às 7 em ponto. Adriana já estava na porta com a pasta vermelha e um café que tinha comprado na padaria da esquina porque não queria chegar de mãos vazias depois de acordar alguém num sábado de manhã. A advogada era daquele tipo de pessoa que parece que nunca dorme e nunca se desorganiza. 50 e poucos anos, cabelo curto, jeito direto de falar que cortava enrolação sem precisar levantar voz. Tinham se conhecido numa pós-graduação de gestão empresarial 15 anos atrás. Adriana tinha confiado nela desde então. Doutora Márcia sentou na frente da mesa, abriu o notebook e disse: "Fala." Adriana contou tudo, do jantar, do que Fábio disse sobre desvio de verba, dos documentos falsos e da mensagem de Eli. A advogada ouviu sem interromper. Quando Adriana terminou, ela ficou em silêncio por uns 10 segundos, olhando para o teto com aquela expressão de quem está organizando um quebra-cabeça na cabeça. "O e-mail que a Eli tem é o que fecha o cerco", ela disse. "Assinatura falsificada já é crime. Mas se ele trocou mensagem com o contador, perguntando se estava convincente, a gente não precisa só de perícia. A gente tem intenção documentada." Adriana sentiu alguma coisa se encaixar no peito. "Você consegue usar isso?" "Não só consigo, preciso." Doutora Márcia se levantou. "Liga para Eli agora. Quero ver esses e-mails antes do meio-dia." Ele chegou no escritório às 9. Cabelo preso, uma mochila velha no ombro, aquele jeito de quem passou a noite acordada, ensaiando o que ia dizer. Ela entrou, cumprimentou doutora Márcia com aperto de mão firme e abriu o notebook dela em cima da mesa de reunião sem rodeio nenhum. "Eu salvei em 3 lugares diferentes. Aqui num HD externo e num e-mail pessoal que não tem nada a ver com a empresa." Doutora Márcia se inclinou sobre a tela. A cadeia de e-mails tinha 11 mensagens. Começava com Fábio pedindo ao contador um ajuste nos documentos de saída societária. Tinha uma mensagem no meio em que o contador mandava um arquivo e perguntava: "Assim tá bom?" E tinha a resposta de Fábio, 4 palavras: "A assinatura tá convincente?" Doutora Márcia ficou olhando para a tela por um longo momento. "Elisângela, você entende que se isso chegar num processo, você vai precisar testemunhar?" Eli olhou para Adriana. Depois voltou para a advogada. "Fui demitida sem justa causa depois de 7 anos, porque questionei uma planilha. Pedi revisão por escrito 3 vezes. Fui ignorada. Depois fui mandada embora numa sexta-feira às 5 da tarde com uma carta que não explicava nada." Ela fechou o notebook. "Pode contar comigo." Adriana não disse nada, mas colocou a mão no braço de Eli por um segundo. Doutora Márcia já estava digitando. Nas 2 horas seguintes, as 3 ficaram em volta da mesa desmontando tudo que Fábio tinha construído. E foi ali que Adriana entendeu a dimensão real do que estava diante dela. Doutora Márcia abriu uma aba com o extrato de movimentações societárias e apontou para a tela. "Olha isso aqui. Nos últimos 8 meses, enquanto vocês ainda eram casados, foram feitas 6 transferências de ativos da empresa para uma conta pessoa jurídica aberta em nome de Renata Souza." Adriana se aproximou da tela. "Quanto?" "No total?" A advogada fez uma pausa. R$ 470 mil. O silêncio que caiu não foi de surpresa, foi de confirmação. Aquela sensação de quando você suspeitava e não queria ter razão. "Isso não é só falsificação de assinatura."
doutora Márcia disse com aquela voz calma de quem está listando fatos. É desvio de patrimônio conjugal, é sonegação de participação societária, é estelionato e, dependendo de como o juiz olhar, dá enquadramento criminal. Adriana ficou de pé, foi até a janela. Olhou para a rua por um momento. Ela tinha passado 12 anos construindo uma empresa. Tinha assinado contratos, aberto contas, negociado, perdido fim de semana, adiado viagem, engolido elogio que ia para o nome do outro. E ele tinha usado esse tempo todo para aprender onde enfiar a faca sem que ela visse. Quando virou de volta para a mesa, já estava com outra expressão. Quando é a assembleia de acionistas que ele marcou? Quinta-feira, daqui a 5 dias. Doutora Márcia olhou para ela. Ele quer formalizar a reestruturação societária, transformar a Renata em diretora com participação acionária. Se isso for aprovado na assembleia, aí fica muito mais difícil de reverter. Por isso precisa ser antes ou durante. As três se olharam. Foi Eli que disse em voz alta o que todas estavam pensando. A assembleia é o lugar. Ele vai estar lá com todo mundo que importa. Não tem como negar, não tem como sair correndo, não tem como controlar a narrativa. Doutora Márcia já estava com o celular na mão. Vou acionar o perito grafotécnico hoje ainda. Preciso do laudo antes de quinta. O plano começou a tomar forma ali, em cima daquela mesa bagunçada de papéis e xícaras de café, naquela manhã de sábado que tinha começado com Adriana sentada no chão no escuro, achando que talvez não valesse a pena. Mas na quarta-feira à noite, quando tudo parecia encaixado, o celular de Eli vibrou. Ela olhou para a tela e ficou quieta. Adriana percebeu a mudança no rosto dela. O que foi? Eli virou o celular. Era uma mensagem de um número desconhecido, sem identificação, texto curto. Você não sabe no que está se metendo. Ainda dá para voltar atrás. Doutora Márcia leu por cima do ombro. Ficou séria. Ele sabe. Ou desconfia. Adriana olhou para Eli. Você está bem? Eli demorou um segundo para responder. Tô. Mas a voz tinha mudado levemente. Eli, eu só não esperava que fosse tão direto. Ela pousou o celular na mesa. E se ele tiver câmera? E se souber onde eu moro? E se... Ei! Adriana colocou as 2 mãos nos ombros dela. Você vai ficar bem. A gente não vai deixar você sozinha nisso. Doutora Márcia já estava no telefone. 20 minutos depois, confirmava que o laudo do perito ia ficar pronto até meia-noite. Expresso. Ela tinha um contato do tempo de faculdade que devia um favor. Eram 11h40, quando o arquivo chegou no e-mail da advogada. Laudo grafotécnico. 7 páginas. Conclusão na última linha da página 6, em negrito. A assinatura analisada não foi produzida pelo punho da titular indicada no documento. Doutora Márcia imprimiu, grampeou, colocou dentro de uma pasta transparente. Olhou para Adriana. É amanhã. A manhã de quinta começou cedo no escritório de doutora Márcia. Adriana chegou às 6h30. Eli chegou logo depois, com olheiras, mas com o notebook embaixo do braço e uma expressão de quem tinha dormido pouco e decidido muito. As 3 tomaram café em pé, em volta da mesa de centro, com os documentos espalhados pela última vez antes de tudo ser reorganizado numa ordem específica. Doutora Márcia tinha separado tudo em 3 envelopes. O primeiro tinha o laudo grafotécnico com a conclusão de falsificação. O segundo tinha a cadeia de e-mails entre Fábio e o contador, com as mensagens numeradas e destacadas em amarelo nos trechos mais comprometedores. O terceiro tinha o extrato das transferências para a conta de Renata, com um resumo de uma página que doutora Márcia tinha escrito ela mesma, em linguagem direta, sem juridiquês, para qualquer pessoa na sala entender em 30 segundos. A ordem importa, a advogada disse, tomando o último gole de café. Primeiro o laudo. Ele vai tentar desacreditar. Aí vem os e-mails. Aí ele vai tentar dizer que foi mal interpretado. Aí vem o extrato.
Nessa hora, não tem mais o que dizer. Adriana olhou para o envelope do meio. E se ele tentar sair antes da gente chegar na terceira prova? Ele não vai conseguir. Como você tem certeza? Doutora Márcia deu um leve sorriso. Porque ontem à tarde eu protocolei uma medida cautelar de arrolamento de bens. Qualquer movimentação que ele tentar fazer a partir de agora fica bloqueada. E o juiz assinou às 22 horas. Eli deixou escapar um uou baixinho. As 3 passaram a manhã ensaiando. Não o texto todo, mas os momentos críticos. A entrada na sala, a solicitação de palavra, a sequência de apresentação. O que fazer se alguém interromper, se alguém questionar a validade dos documentos, se Fábio tentar transformar aquilo em discussão de casal na frente dos acionistas? Se ele jogar para esse lado, você não responde no mesmo tom, doutora Márcia disse para Adriana. Você fala, isso não é uma questão pessoal, é uma questão societária e criminal, e aponta para o laudo. Adriana repetiu. Doutora Márcia pediu para repetir de novo, mais frio, sem deixar a voz tremer. Ela repetiu. Melhorou. Às 10 da manhã, o celular de doutora Márcia tocou. Ela olhou a tela. Atendeu, ouviu por uns 40 segundos, sem dizer nada além de entendi. E quando? E desligou. As duas olharam para ela. Fábio mudou o horário da assembleia. A advogada colocou o celular na mesa devagar. Era para ser às 2 da tarde. Agora é ao meio-dia. Silêncio. Ele sabe, ele disse. Ou só está tentando dificultar. Doutora Márcia já estava pegando a bolsa. Não importa. A gente vai estar lá. O problema era o perito. Ele tinha confirmado presença para as 2. Não ia conseguir chegar ao meio-dia. Adriana ficou de pé. Andou até a janela. Voltou. A gente precisa do laudo físico ou pode usar o arquivo digital. Doutora Márcia pensou por 2 segundos. Em assembleia, o digital vale. Mas se ele contestar na hora, sem o perito presencial para confirmar, eu consigo o perito. Adriana já estava com o celular no ouvido. Foram 12 minutos de negociação. Ela explicou a situação. Pediu. Insistiu. Ofereceu pagar o dobro da hora extra. O perito reclamou do trânsito. Ela disse que mandava um carro buscar. Quando desligou, doutora Márcia já estava olhando para ela com uma expressão que era quase orgulho. Ele vai estar lá ao 12h20. Eli fechou o notebook. Então, tamo indo. O carro de Adriana parou na frente do edifício empresarial às 11h52. O sol batia forte na fachada de vidro. 2 seguranças na porta. Elas saíram do carro. Adriana com a pasta vermelha. Doutora Márcia com os 3 envelopes. Eli com o notebook e os arquivos em 2 pendrives diferentes. O segurança da entrada olhou a lista no tablet. Nome? Adriana Menezes, cofundadora e acionista originária da empresa. O segurança rodou o tablet. Procurou, franziu a testa. A senhora não consta na lista de presença autorizada. Doutora Márcia abriu a bolsa e tirou 2 folhas grampeadas. Liminar judicial, assinada ontem às 22 horas pelo juiz da vara empresarial. Ela tem direito de entrada garantido por ordem judicial. O segurança olhou para as folhas, olhou para elas, olhou para as folhas de novo, ligou para alguém pelo rádio. Esperou, ouviu, baixou o rádio, abriu a catraca. As 3 entraram. No corredor do 2º andar, através do vidro da sala de reuniões, dava para ver Fábio de pé, animado, gesticulando para um grupo de acionistas. Ele ainda não tinha visto. Adriana respirou fundo, ajeitou a pasta debaixo do braço e caminhou em direção à porta. Fábio estava no auge, de pé na cabeceira da mesa, terno escuro, gravata desabotoada no 2º botão, porque ele sempre achava que isso passava uma imagem de homem prático, sem frescura. Ao redor, 8 acionistas. O contador, o diretor financeiro novo, e Renata, sentada à direita dele, com um notebook aberto na frente e aquela postura de quem já se acostumou a ocupar espaço que não era dela.
A empresa fecha o trimestre no azul pela terceira vez consecutiva, ele disse, batendo levemente na mesa com o dedo indicador. Crescimento de 18% em receita recorrente. Pipeline com 4 novos contratos em fase final de negociação. Esse não é o momento de olhar para o retrovisor. É o momento de acelerar. Um dos acionistas mais antigos, seu Gilberto, 72 anos, fundador de uma distribuidora que tinha investido na empresa lá atrás, assentiu com a cabeça. Fábio usou isso. A gente passou por uma transição que, convenhamos, não foi fácil. Mudança de sócio nunca é, mas às vezes o crescimento exige que a gente tome decisões difíceis. Ele fez uma pausa calculada. Eu tomei. E os números estão aí para provar que foi certo. Renata virou o notebook para mostrar um gráfico colorido. Barras crescentes, números arredondados, tudo muito bonito. A nova estrutura de governança que a gente está formalizando hoje, Fábio continuou, é o que vai garantir que esse crescimento continue com estabilidade, sem interferência, sem ruído. Ele sorriu. A casa está arrumada, pessoal. Palmas de 2 ou 3 acionistas. O contador cruzou os braços com satisfação. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu. Fábio virou o rosto com aquela expressão de quem vai dispensar um assistente que interrompeu na hora errada, e viu Adriana entrar, com doutora Márcia ao lado, e Eli logo atrás. O sorriso dele não sumiu de uma vez. Murchou devagar, como um balão que perde ar pelo nó. Essa reunião é restrita. A voz saiu firme, mas todo mundo na sala percebeu que tinha mudado de tom. Doutora Márcia colocou as 2 folhas da liminar em cima da mesa sem dizer uma palavra. Fábio olhou para o papel, olhou para Renata, olhou de volta para Adriana. Você não tem nada a fazer aqui. Adriana puxou a cadeira na outra extremidade da mesa e sentou. Eu sou cofundadora dessa empresa. Tenho participação societária registrada em cartório desde 2012. A voz dela saiu sem tremor nenhum. Eu tenho todo o direito de estar aqui, e todo mundo nessa sala vai entender o motivo em menos de 10 minutos. Seu Gilberto olhou para Fábio. Fábio abriu a boca, fechou. Por um segundo, pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha o que dizer. Doutora Márcia abriu o primeiro envelope. Senhores, eu sou a doutora Márcia Andrade, advogada da Adriana Menezes, cofundadora e acionista originária desta empresa. O que vou apresentar agora é resultado de perícia grafotécnica oficial realizada por profissional certificado sobre os documentos de dissolução de sociedade apresentados pelo Sr. Fábio como prova de saída voluntária da minha cliente. Ela colocou o laudo no centro da mesa. 7 páginas. Com o carimbo do perito na capa. Conclusão do laudo. Página 6, último parágrafo. Ela abriu direto na página, leu em voz alta. A assinatura analisada não foi produzida pelo punho da titular indicada no documento. Silêncio. Seu Gilberto pegou o laudo, colocou os óculos. Isso é uma farsa. Fábio se levantou. Qualquer perito de fundo de quintal assina qualquer coisa por um preço. O profissional que assina esse laudo tem registro no IML e foi indicado pela vara empresarial em 14 processos nos últimos 3 anos. Doutora Márcia não levantou a voz. Ele também está disponível por vídeo chamada agora, se alguém quiser confirmar. 2 acionistas se entreolharam. Fábio apontou o dedo. Ela está tentando destruir o que a gente construiu por vingança pessoal. Isso é separação litigiosa disfarçada de questão societária. Então explica os e-mails. A voz veio de Eli do canto da sala. Doutora Márcia abriu o segundo envelope. Colocou a cadeia de e-mails impressa em cima do laudo com os trechos destacados em amarelo. Troca de mensagens entre o Sr. Fábio e o contador desta empresa. Ela deslizou as folhas pelo centro da mesa. Mensagem do dia 14 de agosto. O senhor pergunta textualmente, a assinatura está convincente? O contador ficou branco. Renata fechou o notebook devagar.
Fábio olhou para as folhas, depois olhou para a sala. Estava procurando alguém que fosse falar alguma coisa a favor dele. Ninguém falou. Seu Gilberto tirou os óculos, limpou a lente com o lenço, tornou a colocar. Olhou para as folhas de novo. Depois olhou para Fábio com uma expressão que não precisava de palavra nenhuma. A sala estava rachando e Adriana ainda tinha um envelope. O silêncio durou talvez 5 segundos. Depois, seu Gilberto colocou as folhas na mesa com um baque suave e disse, sem olhar para Fábio, eu quero ver o terceiro documento. Doutora Márcia abriu o último envelope. O extrato das transferências tinha uma página de resumo na frente, escrito em linguagem direta, sem juridiquês. Valores, datas, nome da conta destinatária. Ela colocou no centro da mesa e empurrou devagar na direção dos acionistas. Um dos investidores de São Paulo, o mesmo que tinha recostado na cadeira no jantar, quando Fábio falou em desvio de verba, pegou o documento. Leu. Passou para o colega ao lado sem dizer nada. O colega leu, franziu o senho. 470 mil reais transferidos para uma conta pessoa jurídica em nome de Renata Souza. A voz era do acionista mais novo, Rafael, que até aquele momento não tinha aberto a boca em toda a reunião. Durante o período em que o senhor ainda era casado com a Adriana, Fábio abriu a boca. Isso é gestão de caixa, antecipação de prolabore, tem justificativa contábil para tudo. Onde? Seu Gilberto olhou para ele por cima dos óculos. Onde está essa justificativa no balanço? Fábio virou para o contador olhou para o chão. Foi ali que a sala entendeu. Um murmúrio começou na ponta direita da mesa e foi crescendo. Rafael cochichou alguma coisa para o investidor de São Paulo. Outro acionista abriu o celular, provavelmente para ligar para o próprio advogado. Seu Gilberto ficou quieto, mas aquela quietude pesada de quem está tomando uma decisão dentro de si. Renata se levantou devagar, pegou a bolsa, não disse nada para Fábio, não olhou para ele, simplesmente começou a caminhar em direção à porta. Você não vai a lugar nenhum. A voz de doutora Márcia foi firme. Há uma medida cautelar que inclui o seu nome. Você sai daqui quando o processo determinar. Renata parou. Ficou de pé no meio da sala, sem saber para onde ir, sem ter mais o lado vencedor para ficar. Fábio virou para Adriana pela primeira vez desde que ela tinha entrado. Você está destruindo tudo que a gente construiu juntos. A sala ficou quieta de um jeito diferente. Todo mundo ouviu. Adriana olhou para ele, sem raiva, sem satisfação. Você destruiu antes de mim. Fábio fez uma última tentativa. Olhou para o seu Gilberto, que era o acionista mais antigo, o que tinha mais peso na sala, e disse com aquela voz que ele reservava para situações em que precisava parecer razoável a qualquer custo. Gilberto, você me conhece faz anos. Você sabe como esse negócio cresceu. Você sabe quem tocou isso. Não vai deixar uma campanha de difamação destruir o que a gente levou anos construindo. Seu Gilberto ficou em silêncio por um momento. Então tirou os óculos. Dobrou com cuidado. Colocou no bolso do paletó. Eu conheço você faz anos, Fábio. É exatamente por isso que eu estou acreditando no laudo. Fábio recuou um passo. A assembleia está suspensa. Seu Gilberto continuou, agora para toda a sala. Nenhuma alteração societária é aprovada hoje. Vou convocar reunião extraordinária assim que o jurídico analisar tudo isso. 2 acionistas confirmaram com a cabeça. Fábio bateu a mão na mesa. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho maioria. Você tinha maioria com base numa documentação que acabou de ser provada falsa. A voz de doutora Márcia era clínica, sem emoção. A participação da Adriana nunca foi legitimamente transferida, o que significa que a composição acionária desta empresa é diferente do que você apresentou. Nós vamos pedir a revisão judicial da estrutura societária completa. O diretor financeiro novo levantou os papéis da frente dele, colocou na pasta, fechou a pasta e ficou olhando para o horizonte com a expressão de quem está calculando quanto tempo falta até precisar de um advogado próprio.
O contador saiu sem pedir licença. Ninguém foi atrás. Fábio ficou de pé na cabeceira da mesa, com a sala se desmontando em volta dele, e por um momento pareceu que ia explodir. A mandíbula contraída, os olhos indo de um lado para o outro. Então, em voz baixa, quase só para Adriana ouvir: "Eu te dou o que você quer. A gente resolve isso sem processo. Você fica com a sua parte, eu fico com a minha. A gente encerra." Adriana olhou para ele por um longo segundo. "Você me oferece o que já é meu como se fosse um favor." Ela pegou a pasta vermelha da mesa. "Tarde demais, Fábio." 2 homens entraram pela porta. Um deles apresentou credencial. Oficial de justiça, cumprindo a medida cautelar. Fábio ia ter que responder a um processo criminal por falsificação de documento particular, desvio de patrimônio conjugal e estelionato societário. Ficaria impedido de exercer cargo de gestão na empresa até decisão judicial. Renata saiu escoltada por um dos homens para prestar esclarecimentos na delegacia naquela mesma tarde. Fábio olhou para a sala, para a mesa, para a cadeira que tinha sido dele, e saiu. Adriana não foi atrás. Não disse mais nada. Ficou parada com as mãos sobre a mesa, olhando para o contrato original que tinha sido tirado do envelope e estava ali, com o nome dela em tinta preta, reconhecido em cartório, intacto. Seu Gilberto parou ao lado dela antes de sair. "Bem-vinda de volta." Adriana não respondeu, só respirou fundo. A sala foi esvaziando, as cadeiras foram ficando vazias uma por uma. Ele encostou na parede do canto, abraçando o notebook, com os olhos cheios, mas sorrindo. Doutora Márcia colocou os envelopes dentro da bolsa, ajeitou o casaco e disse baixinho: "Tá feito." E era. A sala foi ficando vazia devagar, as cadeiras afastadas, os copos d'água pela metade, as folhas espalhadas sobre a mesa comprida. Adriana ficou parada por um momento, olhando para tudo aquilo sem pressa de sair. Eli veio até ela e as duas ficaram em silêncio por um segundo antes de se abraçarem. Não foi um abraço longo. Foi o tipo de abraço de quem passou por alguma coisa junto e não precisa comentar. "Você tá bem?" Eli perguntou. "Tô." E dessa vez era verdade. Doutora Márcia apareceu ao lado delas com a bolsa no ombro, o casaco dobrado no braço e aquele jeito prático de quem já está pensando no próximo passo mesmo com o atual ainda quente. "Semana que vem a gente senta para organizar a transição. Tem muita coisa para regularizar, mas o mais difícil já passou." Adriana assentiu. Antes de sair, ela passou pelo corredor que levava às salas de diretoria. Parou em frente a uma plaquinha de metal na parede, ao lado da porta da sala principal. O nome dela estava gravado ali, junto com o de Fábio, como cofundadores da empresa. A plaquinha tinha ficado porque era parte da estrutura do prédio e nunca tinha sido trocada. Ela ficou olhando por uns 3 segundos. Não tirou, não tocou, só olhou. Depois virou as costas e foi embora. Do lado de fora, o sol batia forte. Adriana colocou os óculos, jogou a pasta no banco do passageiro, entrou no carro e ficou ali por um momento antes de ligar o motor. Não de tristeza, de uma quietude que ela não sentia faz muito tempo. Ligou o motor. Saiu. 10 dias depois, uma foto apareceu no grupo de ex-funcionários da empresa. Fábio saindo de um hotel 3 estrelas no centro com uma mala de rodinhas. A conta bancária pessoal dele tinha sido bloqueada cautelarmente. O apartamento, que estava no nome dos dois, virou parte do processo. Renata não tinha mais aparecido publicamente. O escritório de advocacia dela tinha pedido desligamento do caso. Ninguém comentou muito no grupo, só um emoji de silêncio de alguém. E um Nossa Senhora de outro. Adriana nem abriu o grupo naquele dia. Ela estava em outra reunião. Sentada na mesma sala de diretoria, agora com 3 dos acionistas que tinham estado na Assembleia, incluindo seu Gilberto, ela apresentava um plano de transição de 90 dias. Fontes abertas no notebook, voz firme, sem gráfico colorido, sem barra crescente para impressionar.
Só os números reais e o que precisava ser feito. Quando terminou, seu Gilberto olhou para ela e disse: "Por que você demorou tanto?" Ela deu uma risada curta. "Porque eu achei que não precisava provar." Ele assentiu, como se aquilo explicasse muita coisa. Antes do fim da semana, Adriana recontratou 4 funcionários que tinham sido demitidos por Fábio nos últimos meses. Eli foi uma das primeiras. Voltou como gerente de contratos, com o cargo que deveria ter tido desde o começo. Numa tarde de quinta, 3 semanas depois da assembleia, Adriana estava na copa pegando um café quando ouviu uma confusão no corredor. Eram vozes. Uma mais alta, uma mais baixa. Ela dobrou o corredor e viu. Uma das novas estagiárias, garota de 20 e poucos anos chamada Beatriz, estava de pé em frente a um cliente que tinha chegado sem agendamento e estava sendo grosso. Voz alta, gesticulando, falando que queria falar com alguém de verdade e não com uma menina. Beatriz estava tentando manter o protocolo, mas a voz dela tremia levemente. Adriana caminhou até os dois devagar. O cliente virou, viu ela e, com o mesmo tom condescendente, perguntou: "E você é quem?" "Sou a responsável pela empresa." Ela disse isso com a mesma calma de sempre. "Posso ajudar com o que você precisar, mas preciso pedir que você abaixe o tom. Aqui a gente se trata com respeito, independente de com quem você está falando." O homem ficou alguns segundos sem resposta. Depois abaixou o tom, explicou o que precisava. Foi atendido. Quando ele foi embora, Beatriz olhou para Adriana com uma expressão de quem não sabia bem o que dizer. Adriana sorriu. "Da próxima vez que alguém fizer isso, você pode chamar minha atenção, mas saiba que você tinha razão do começo ao fim." A estagiária assentiu, com os olhos um pouco brilhando. Adriana pegou o café que tinha deixado esfriar na copa e voltou para a sala. Essa história me arrepia toda vez que eu penso nela. Porque a Adriana não ganhou no dia da assembleia. Ela ganhou no dia em que decidiu não aceitar um acordo que enterrava o que era dela. Eu vi nessa história o que acontece quando alguém é subestimado por tanto tempo que o próprio agressor começa a acreditar que aquela pessoa não tem mais nada a fazer. E eu percebi que o maior erro que a gente pode cometer é confundir silêncio com fraqueza. A Adriana ficou quieta, mas ela nunca parou de se mover. Isso me faz acreditar que tem gente por aí aguentando coisas que o mundo não sabe, planejando em silêncio o que o mundo vai ver um dia. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu aquela mistura de raiva e admiração enquanto assistia, deixa o seu like agora. Isso nos mostra que estamos no caminho certo e nos dá força para continuar trazendo histórias assim para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Essa troca para mim vale muito. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo. E cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.